Por anos, o Irã tem fornecido armas, especialmente drones Shahed, para a Rússia. Essas armas chegam em navios da Frota Fantasma, seguindo rotas secretas pelo Mar Cáspio. Agora a Ucrânia se cansou disso. Ela transformou a rota secreta de armas em uma bola de fogo ao atacar navios iranianos com drones a caminho da Rússia. Mas essa história é maior do que os ataques. O que estamos vendo aqui são duas guerras se unindo em uma só. Rússia, Irã, Ucrânia e os Estados Unidos agora estão envolvidos em um conflito que se espalha pelo mundo todo. Estamos vendo o início de uma guerra global? Talvez, mas vamos começar com os ataques. No dia 25 de julho, a Ucrânia lançou uma onda de ataques contra navios que navegavam pelo Mar Cáspio. À primeira vista, esses navios pareciam embarcações comerciais. Eles não eram. Os navios faziam parte da frota fantasma que Rússia e Irã têm usado para transportar armas e petróleo entre si. Para a Ucrânia, essa situação não pode mais ser tolerada. As armas que a Rússia vem recebendo, que incluem drones e mísseis, há muito tempo vêm sendo usadas para atacar cidades ucranianas e matar civis ucranianos. Então a Ucrânia fez algo a respeito. E não tem vergonha de mostrar os resultados ao mundo. Na conta oficial no Telegram, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou os ataques ao mundo. Obtivemos ótimos resultados em ataques de longo alcance no Mar Cáspio, especialmente contra navios envolvidos no transporte de carga militar com o Irã e um navio de guerra. Disse Zelensky em um anúncio. Detalhou ataques à refinaria Tilmen, em Ekaterimburgo, a um depósito de combustíveis e lubrificantes em Rostov-do-Don, e a uma empresa em Kirov por drones, que fabrica peças usadas nas armas lançadas pela Rússia contra a Ucrânia. Esse ataque ocorreu a cerca de 1.200 quilômetros de distância, disse Zelensky. Destaca o alcance atual dos ataques da Ucrânia. Mas são os navios do Irã que chamam mais atenção aqui. A Ucrânia lançou ataques contra outro país além da Rússia. Isso é significativo, pois duas guerras distintas se uniram em uma só. E isso abre a porta para um conflito de escala global. As imagens dos ataques são reveladoras. A Ucrânia atingiu 13 embarcações no Mar Cáspio, sendo que pelo menos 2 levavam armas do Irã. Esses navios, Big A e Port Olha 2, podem até hastear bandeira russa, mas estavam cheios de suprimentos iranianos. E para todos os efeitos, eram tão importantes para o Irã e seus esforços para manter sua economia enfraquecida funcionando, quanto eram para a Rússia e seu desejo de continuar o bombardeio constante contra a Ucrânia. Não houve misericórdia com esses navios. As colunas de fumaça e incêndios mostram que a Ucrânia queria afundá-los, não apenas inutilizá-los. Esta é uma escalada sem precedentes no Mar Cáspio, e isso tem ramificações enormes. O que estamos vendo aqui é a Ucrânia mandando um forte recado ao Irã. Por anos, o regime do Irã cooperou com Putin. Além dos drones Shahed, Irã e Rússia firmaram um acordo de cooperação no fim de 2025, demonstrando o aprofundamento da relação entre os países. Para a Ucrânia, as guerras já tinham convergido. O Irã enfrenta os Estados Unidos no Golfo e a Rússia invade a Ucrânia em seu território. Mas essa cooperação entre os dois significa que a guerra já é global. Segundo Zelensky, a Rússia forneceu ao Irã fotos de satélite usadas em ataques a bases dos Estados Unidos e aliados no Golfo. Desde o início de julho, observamos vigilância ativa por satélite russa sobre estados do Golfo e bases militares dos Estados Unidos na região. Essas imagens posteriormente aparecem no Irã. Zelensky afirmou em seu discurso noturno de 25 de julho ao povo ucraniano, acrescentando: existe uma clara correlação entre as imagens de satélite russas desses locais e os ataques iranianos, tanto na preparação quanto na avaliação dos danos após os ataques. Nos dias 19 e 20 de julho, apenas 4 bases aéreas estiveram na área de interesse dos satélites russos, 2 no Bahrein, uma na Jordânia e uma no Kuwait. A justificativa da Ucrânia é clara. O Irã já estava envolvido e a Ucrânia decidiu atacar os navios da sua frota fantasma. Vamos analisar essas justificativas depois. Mas o interessante na fala de Zelensky é que ele envia uma mensagem não ao Irã ou à Rússia, mas aos Estados Unidos. A Ucrânia afirma aos Estados Unidos que a guerra contra o Irã é uma defesa do Ocidente e seus valores, diante de nações que querem destruí-los. O choque desses ataques repercutiu pelos corredores da Casa Branca. Isso é o que afirma Joe Barnes, editor de diplomacia do Telegraph. Barnes destaca que os navios cargueiros iranianos no Mar Cáspio não parecem ser alvos óbvios para a Ucrânia. Ao atacar esses navios e fazer a declaração que já compartilhamos,
Zelensky reforça para o governo Trump a aliança entre Irã e Rússia. A Ucrânia quer vincular os dois conflitos. E ao fazer isso, pode conseguir criar uma margem de manobra para incentivar os Estados Unidos a oferecerem mais apoio à Ucrânia, enquanto ela se defende da Rússia. A Ucrânia afirma que essas duas guerras já estão ganhas. Ajude a Ucrânia a derrotar a Rússia, e o Irã enfraquecerá substancialmente. Essa é a mensagem enviada aos Estados Unidos. Não parece coincidência que os ataques ucranianos a navios iranianos ocorreram antes da chegada de Zelensky aos Estados Unidos em 28 de julho, para reuniões com o presidente Donald Trump, sua equipe e aqueles que, nas palavras de Zelensky, podem apoiar nossa defesa. Zelensky anunciou sua chegada aos Estados Unidos em uma postagem no X. Nossa prioridade máxima é a defesa antibalística e a cooperação estratégica com os Estados Unidos. A paz precisa ser trazida para mais perto. Que melhor forma de incentivar essa cooperação do que mostrar ao governo Trump que dois inimigos aparentemente distintos são na verdade um só. Quanto ao Irã, seu regime está irritado. Após ataques ucranianos no Mar Cáspio, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, criticou a Ucrânia nas redes sociais. Zelensky atacou um navio comercial iraniano, matando um marinheiro. Uma violação clara da Carta da ONU, feita a pedido de Israel, para envolver a Europa na sua guerra, criticou Araghchi, afirmando que o Irã deixou claro que o parasita de Kiev fez não ficará sem resposta. Em outras palavras, o Irã está planejando algum tipo de resposta. Ainda não se sabe qual será a resposta. As palavras de Araghchi são vagas, provavelmente de propósito. O Irã também está de mãos atadas na luta contra os Estados Unidos no Golfo. A Ucrânia ignorou a ameaça iraniana e reafirmou que os ataques aos navios cargueiros foram totalmente legítimos. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, deixou clara a posição do país ao Irã em uma postagem no X, em 27 de julho. As ameaças do Irã são injustificadas. O regime de Teherã é cúmplice direto da agressão russa contra a Ucrânia, fornecendo armas para a guerra criminosa de Moscou, com armas que vêm matando ucranianos desde 2022. Sybiha acrescenta que o Irã não tem o direito de fingir ser vítima em tudo isso, muito menos de ameaçar uma ação das Nações Unidas contra a Ucrânia. Tudo isso retorna ao ponto principal da Ucrânia. O Irã faz parte da guerra com a Rússia desde o início. A Ucrânia apenas mostrou ao Irã por que isso é uma má ideia. As tensões explodiram para níveis jamais vistos. Ambas as guerras, na Ucrânia e no Irã, que já envolvem dezenas de nações fornecendo ajuda ou sendo diretamente afetadas por ataques, acabaram de escalar. O que acontecer a seguir pode ser decisivo para o rumo dos acontecimentos globais. Antes de falarmos sobre o que a Ucrânia fez e por que atacou os navios, lembre-se, você está assistindo ao programa militar. Nós fazemos este programa para explicar como o poder realmente funciona. Então certifique-se de estar inscrito e com as notificações ativadas para ver mais dos nossos vídeos. Antes de nos aprofundarmos no que tudo isso significa para o futuro, há uma pergunta que precisa ser respondida. Como a Ucrânia atacou cargueiros da Frota Sombra no Mar Cáspio? A pista está no nome, Frota Sombra. Esses navios deveriam estar ocultos. Eles desligam os transponders e usam rotas secretas para evitar situações como a que ocorreu. Também ficaremos igualmente surpresos com o fato de que a Ucrânia conseguiu realizar um ataque assim. Isso ocorreu graças ao uso inteligente de uma rede de inteligência e equipamentos que permitem à Ucrânia rastrear os navios da Frota Sombra no Mar Cáspio. No campo da inteligência, a Ucrânia integra o projeto Guerra e Sanções, que é basicamente um grande banco de dados de alvos identificados na campanha de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Esse banco de dados reúne informações de fontes abertas, dados dos parceiros da Ucrânia sobre navios sancionados, imagens de satélite e outros dados para fornecer à Ucrânia uma lista de alvos potenciais. Big A e Port Olha 2 estão nesse banco de dados. Você pode pesquisá-los e encontrará informações e justificativas para serem alvos, lista dos portos visitados e informações das bandeiras sob as quais navegam para tentar se esconder. A Ucrânia sabia o que queria atingir, mas a Ucrânia ainda precisava localizar esses navios suspeitos no Mar Cáspio. O que pode ter acontecido aqui é que a Ucrânia combinou todos os dados que já havia coletado com o uso de um radar de abertura sintética dedicado que recebeu da Finlândia. O povo ucraniano financiou esse radar por crowdfunding em junho de 2022, arrecadando mais de 13 milhões de dólares em 3 dias para comprar drones Bayraktar da Turquia. Quando a Turquia soube disso, ela doaram os drones para a Ucrânia, deixando os 18 milhões de dólares para a compra do que é essencialmente um satélite espião que a Ucrânia pode usar para rastrear os movimentos de alvos. Esse dispositivo brilhante dispara energia de radar na superfície da Terra, a partir de 500 quilômetros de distância, e utiliza o retorno para formar uma imagem do que observa.
Nuvens, escuridão e clima não afetam o radar, permitindo que a Ucrânia obtenha imagens do solo ou do Mar Cáspio até 6 vezes mais rápido que por outras fontes. Então, o que provavelmente aconteceu aqui é que as imagens de satélite alertaram a Ucrânia para o fato de que os 2 navios cargueiros iranianos estavam zarpando do Irã pelo Mar Cáspio. A Ucrânia então usou seus próprios radares para rastrear esses navios, o que por sua vez permitiu traçar uma rota para drones, que voariam centenas de quilômetros para derrubar essas embarcações. Sobre os drones, a Ucrânia aparentemente utilizou o Lyot. Um dos drones de longo alcance mais famosos que a Ucrânia desenvolveu, o Lyot vem ganhando destaque há anos. Com um alcance de mais de 1.000 quilômetros e a capacidade de transportar ogivas de até 75 quilos, ele tem alcance e poder de fogo suficientes para atingir o Mar Cáspio e perfurar qualquer navio que navegue ali. Lyot provavelmente tem um sistema de navegação com inteligência artificial, dificultando que dispositivos de guerra eletrônica desviem sua rota. Curiosamente, a Ucrânia vem adaptando o drone para atuar como transportador de mísseis de cruzeiro. Segundo uma reportagem da United 24 de 21 de julho, a Ucrânia apresentou recentemente uma versão do Lyot, capaz de transportar 4 mísseis de cruzeiro compactos lançados do ar, transformando o drone em um bombardeiro não tripulado. Não foi essa versão do Lyot usada contra navios do Irã e da Rússia. Drones kamikaze causaram danos, mas é interessante observar o que a Ucrânia prepara para o futuro da guerra contra a Rússia e o possível conflito crescente com o Irã. Sobre o futuro, a questão é se a justificativa da Ucrânia para atacar no Mar Cáspio evitará confronto com o Irã, ou se o Irã realmente pretende cumprir suas ameaças de retaliação. Sabemos por que a Ucrânia agiu assim. A linha de suprimentos entre Irã e Rússia é consolidada, e o Mar Cáspio é a principal rota dos drones iranianos para a Rússia. Uma mensagem foi enviada. O mar deixou de ser seguro para os navios da Frota Fantasma. A Ucrânia quer forçar o Irã a considerar os riscos de cooperar com a Rússia, talvez visando romper ou enfraquecer o laço entre as duas nações, para forçar o Irã a recuar em seu apoio. Também é preciso considerar o timing, como já mencionamos. O ataque da Ucrânia ocorre quando a relação entre Estados Unidos e Ucrânia está provavelmente mais forte que em qualquer outro momento do segundo mandato de Trump. A Ucrânia também pôde atacar de novo a frota sombra russa aqui. Esse tem sido um foco claro para a Ucrânia no último mês, já que uma onda de ataques de drones no Mar Negro e no Mar de Azov destruiu quase 200 petroleiros, navios de carga e rebocadores nesses 2 mares. A Ucrânia provavelmente considera sua ação no Mar Cáspio uma extensão da guerra ucraniana, e não a abertura de uma nova frente unindo 2 conflitos distintos. Mas o Irã pode enxergar diferente, e é por isso que talvez estejamos prestes a ver conflitos regionais se transformarem em uma guerra muito mais ampla. Para o Irã, os navios da Frota Fantasma que a Ucrânia acabou de destruir não são apenas cargueiros comuns, que podem ser substituídos facilmente. Ambos levavam armas que o Irã precisa vender à Rússia para sustentar sua economia fragilizada. O Mar Cáspio serve como salvação para o Irã diante dos bombardeios dos Estados Unidos e bloqueios do Estreito de Hormuz, que visam paralisar sua economia. Apesar dos ataques dos Estados Unidos no Irã receberem destaque, é a própria iniciativa americana de restringir a saída de petróleo do próprio Irã que realmente prejudica o regime, podendo levá-lo a ceder à pressão dos Estados Unidos. Durante a Operação Fúria Épica, os Estados Unidos disseram que o contrabloqueio criado em Hormuz custava ao Irã 500 milhões de dólares diários. Em 5 de junho, a Al Jazeera informou que o Irã exporta menos de 1/6 do petróleo vendido antes da guerra com os Estados Unidos. As exportações estão no nível mais baixo em 6 anos, causando um déficit de quase 6 bilhões de dólares na economia iraniana. A Iran International destaca algo parecido sobre o comércio não petrolífero do Irã. Observa-se que o Irã é o maior prejudicado pelos bloqueios de Hormuz. O veículo destaca que o comércio não petrolífero com a China somou 830 milhões de dólares entre março e junho de 2026. Isso é 75% menor do que o mesmo período em 2025, que registrou 3,3 bilhões de dólares. O Irã também perdeu no comércio com seus vizinhos do Golfo. Em 2025, o comércio com esses vizinhos representou 51% do total das vendas não petrolíferas do Irã. Agora, praticamente não há comércio. Esses vizinhos do Golfo não querem comprar do Irã enquanto ele os ataca com drones e mísseis. O ponto que estamos destacando aqui é que o Irã está em uma situação econômica desesperadora. O comércio do Irã com a Rússia pelo Mar Cáspio era uma das poucas formas de sobrevivência econômica do Irã diante da pressão da guerra com os Estados Unidos. A Ucrânia tornou essa linha de sobrevivência bem mais perigosa. Isso beneficia os Estados Unidos, que ficam satisfeitos ao ver o Irã perder mais dinheiro.
Porém, para o Irã, o ocorrido no Mar Cáspio pode levar o país, já desesperado, a agir de forma insana, como atacar a Ucrânia diretamente. Embora pareça louco, esse tipo de ataque é teoricamente possível. Não envolverá tropas. O Irã não vai começar a enviar soldados para a Rússia, especialmente quando precisa desses soldados em casa para se proteger contra a ameaça potencial de uma invasão terrestre dos Estados Unidos. Mas o que o Irã tem são mísseis balísticos. Segundo matéria de 26 de junho, do jornal iPaper, o regime cogita atacar a Ucrânia com mísseis em resposta ao ocorrido no Mar Cáspio. O veículo relata comentários de Babak Tagavi, jornalista militar iraniano. A Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Iraniana não fez declaração oficial, mas teria informado parlamentares e jornalistas ligados ao regime que cogitam um ataque retaliatório com mísseis balísticos a um alvo estratégico em Kiev. Tagavi disse ao jornal iPaper, acrescentando que manter tudo isso sem caráter oficial também daria negabilidade plausível para esse ataque. Mísseis iranianos já estão em uso pela Rússia. O Irã simplesmente argumentaria que foi a Rússia que realizou o ataque, e não o Irã. O regime tem mísseis capazes de atingir a Ucrânia, mas precisariam viajar longas distâncias. Acredita-se que os mísseis Gada, Sahil e Imad têm um alcance de cerca de 2.000 km, enquanto o Korin Khorramshahr supostamente pode voar até 4.000 km. Um ataque está por vir, provavelmente o último míssil que o Irã usará. O Irã tem uma versão do Korin Khorramshahr com alcance de 2.000 km e ogiva de 1.500 kg. Provavelmente, a ogiva é menor na versão de 4.000 km, permitindo maior alcance. Se o Irã lançar esses mísseis na Ucrânia, as duas guerras se uniriam. Os Estados Unidos, surpresos com um ataque audacioso e preocupados com o Irã tentando desenvolver armas nucleares para esses mísseis, seriam obrigados a agir. Novos ataques ao Irã ocorreriam, e a Ucrânia talvez receba a ajuda extra que deseja, para seguir enfrentando a Rússia. Um ataque direto do Irã à Ucrânia poderia permitir o envio de forças ou equipamentos russos ao Irã para auxiliar na defesa contra os Estados Unidos. Dois conflitos que sempre estiveram de certa forma entrelaçados se tornariam parte da mesma guerra, uma guerra global. Uma guerra iniciada por 4 nações, mas que pode se expandir para o Golfo e Europa, e outros lugares do mundo. Só a possibilidade de uma guerra maior com os Estados Unidos pode impedir o Irã de retaliar contra a Ucrânia com mísseis. Uma escalada pode ser o que os Estados Unidos estão considerando. Trump ainda avalia opções para encerrar o conflito no Golfo, incluindo uma possível invasão terrestre. Como isso ocorreria? E qual o impacto no futuro? Respondemos a essas perguntas em nosso vídeo. Então confira para saber mais. Se gostou do vídeo, inscreva-se no Programa Militar para acompanhar nossas análises sobre os últimos acontecimentos na Ucrânia e seu impacto global. E obrigado, como sempre, por assistir.